desta feita para vos falar sobre o tema do direito de acesso à justiça. E é um grande gosto estar com os alunos, com os docentes da área do direito, embora o acesso à justiça não tenha apenas que ver com o mundo do direito, tem a ver também com a sociedade, com todos nós, porque num país organizado as coisas não podem funcionar bem se não houver justiça, se não houver tribunais, se não houver leis e, sobretudo, se não houver leis que sejam bem aplicadas. Portanto, o tema do acesso à justiça é um tema central na organização coletiva e social e é um tema central também dos nossos dias. Tem sido sempre ao longo da história da humanidade, ao longo da evolução dos próprios Estados, mas hoje, particularmente em que há circunstâncias mais difíceis de acesso à justiça, é um tema realmente candente. Também é um tema candente em Moçambique, uma vez que em Moçambique há várias reformas em curso, outras já foram feitas e, portanto, é muito oportuno podermos falar sobre as questões da justiça. Mas, como disse aqui o colega, talvez começasse por enquadrar o direito de acesso à justiça no paradigma que nos deve reger, que é o paradigma do Estado de Direito. As sociedades contemporâneas vivem, a não ser nas más exceções, em regime de Estado de Direito, que é um regime que se tem vindo a aprofundar, tem vindo a aperfeiçoar-se, é um regime que se fundou com as revoluções constitucionais do século XVIII e princípios do século XIX, alguns países tiveram o seu constitucionalismo um pouco mais tardio, mas, portanto, nestes 2 séculos, já entrando no século XXI, o que é bom é viver em Estado de Direito. E o Estado de Direito pressupõe várias coisas. Claro que a ideia fundamental é a de que o poder político se deve reger segundo um direito que o subordina e que o limita substancialmente, transportando consigo valores superiores e suprapositivos, mas depois a ideia de Estado de Direito, ou o princípio de Estado de Direito, ou talvez o super-princípio de Estado de Direito, pode desfibrar-se, pode desdobrar-se em vários pilares. Há várias dimensões do Estado de Direito. Há uma dimensão normativa que tem que ver com a organização do sistema jurídico, a sua coerência, a sua coesão, a ideia de haver uma Constituição escrita que subordina toda a legalidade e as outras leis devem obediência à própria Constituição, portanto, a ordem jurídica em Estado de Direito é uma ordem jurídica organizada, hierarquizada e vinculada a valores superiores, essa é a dimensão normativa do Estado de Direito. Também há uma dimensão substancial, substantiva, de conteúdo. Não há Estado de Direito sem direitos fundamentais, sem que os cidadãos se possam defender perante o poder e se possam contrapor ao poder e, portanto, quando nós falamos em Estado de Direito, também falamos em direitos fundamentais dos cidadãos e tem sido essa toda uma longa história, desde as revoluções liberais, em que apareceram as primeiras declarações de direitos fundamentais, embora o Reino Unido já tivesse antecipado esse movimento lá muito atrás, a começar na Magna Carta, de 1215, mas, na verdade, direitos fundamentais dos cidadãos, individualmente considerados, esses direitos só apareceram com as revoluções constitucionais e apareceram também declarações de direitos autónomas ou, muitas vezes, essas declarações de direitos colocadas nas próprias Constituições. Claro que os direitos fundamentais, ao longo destes 2 séculos, têm vindo a evoluir. Primeiro eram direitos de natureza liberal, a chamada primeira geração. Depois os direitos foram evoluindo, com o Estado Social surgiram os direitos de segunda geração, os direitos económicos e sociais. Hoje já há autores que falam até na 5ª geração de direitos. Talvez não fosse tão longe ou não fosse tão assertivo, mas na verdade há novos grupos de direitos fundamentais. A 3ª geração a partir dos anos 60, 70, com os direitos em matéria ambiental, com os direitos em matéria de proteção frente à informática. Uma 4ª geração de direitos de proteção das minorias, direitos dos povos. E hoje a tal 5ª geração, que tem sido muito referida, a respeito do direito à paz. Hoje fala-se muito na necessidade dos cidadãos também se defenderem das guerras e há quem fale num direito internacional e humano à paz, como um direito de 5ª geração também relacionado com a ideia do desenvolvimento humano ao nível mundial numa sociedade global. Portanto,
Esta é uma evolução rápida das várias gerações de direitos fundamentais. Portanto, isto é uma outra dimensão do Estado de Direito. Terceira dimensão é uma dimensão funcional ou organizatória, porque significa que, havendo Estado de Direito, os poderes dentro de um Estado têm que se organizar de uma certa maneira. A ideia fundamental é a ideia da separação dos poderes. Para haver Estado de Direito, os poderes têm que estar separados, ou têm que estar pelo menos divididos, ou têm que estar pelo menos repartidos ou distribuídos. Hoje há várias expressões para significar esse fenómeno da repartição dos poderes pelos diversos órgãos dentro de um Estado. E, portanto, o poder não pode estar concentrado numa só pessoa, nem num só órgão. Deve haver uma distribuição de poderes por vários órgãos e por várias legitimidades. Esta é a ideia fundamental, aliás, que se deve a um célebre autor francês, Montesquieu, que em meados do século XVIII publicaria um livro que ficaria célebre, do espírito das leis, e em que foi o primeiro autor, embora John Locke anterior lhe tivesse feito uma referência breve, mas foi realmente o grande teorizador da teoria da separação de poderes, e realmente ficaria na história este célebre juiz por causa da sua proposta a respeito da separação dos poderes. Embora hoje a separação dos poderes não seja exatamente como ele idealizou, mas ainda se mantém nos seus traços fundamentais, embora as coisas tivessem evoluído em vários aspectos, porque Montesquieu, no século XVIII, quando propôs a teoria da separação dos poderes, não pensou na distinção entre Constituição e poderes constituídos, não havia a ideia de uma Constituição escrita acima da própria legalidade constituída. Também não havia a ideia de o Presidente ou do Poder Executivo ser um poder democrático, porque na altura só havia monarquias, não havia repúblicas, a não ser um período muito breve no Reino Unido com Oliver Cromwell, que não sei se era bem uma república, e, portanto, as coisas, entretanto, mudaram porque todos os poderes se transformaram em poderes democráticos e, por outro lado, apareceu um outro fenómeno, que foi o fenómeno da Constituição escrita a partir do século XVIII, coisa que Montesquieu não tinha idealizado. E, portanto, hoje, o que se deve dizer a respeito da separação dos poderes? Que ela se mantém, na sua essência, como ideia de distribuição dos poderes, mas o que é essencial, e é isso, aliás, que nos interessa e não perturba aquilo que eu vou dizer a respeito da justiça, mas o essencial é que há uma contraposição fundamental entre, de um lado, o poder judicial, ou a justiça, se quiserem, e do outro lado, os outros poderes do Estado, o poder executivo, o poder legislativo e o poder governativo. E, portanto, se é verdade que já não há uma separação radical entre os poderes ou as funções do Estado, funções legislativa, executiva e política ou governativa, a verdade é que essa separação se mantém, eu diria, radical entre estas três funções e a outra função que tem que estar separada destas, que é a função judicial, o poder para dirimir litígios através de tribunais com características próprias, que são as características da independência e da imparcialidade da própria função judicial. Portanto, isto em resumo, podia falar de outros aspectos, mas em resumo é esta a ideia do Estado de Direito. Quando nós falamos de Estado de Direito, pensamos nestas três ideias. Por um lado, a ideia da hierarquização da ordem jurídica com base numa Constituição escrita e superior. Por outro lado, a proteção de direitos fundamentais, agora nestas várias gerações de direitos. E, finalmente, haver a separação dos poderes, sobretudo a separação do poder judicial dos outros poderes. Agora, o que é que isto tem que ver com o direito do acesso à justiça? Tem que ver com o seguinte aspecto, é que, precisamente, o acesso à justiça traduz a relação umbilical e simbiótica entre um direito fundamental e um dos poderes do Estado, que é a justiça. E, portanto, isto significa que, em Estado de Direito, um dos direitos que tem que ser mais respeitado e mais observado é precisamente o direito que os cidadãos devem ter de acesso à justiça. Porque se os cidadãos não têm acesso à justiça, para fazer cumprir a legalidade democrática e para fazer prevalecer os seus direitos, no caso dos direitos serem violados, então, na verdade, não há Estado de Direito.
porque, na verdade, há apenas uma aparência de Estado de Direito, porque os seus direitos fundamentais, ainda que proclamados, até muitas vezes com grande solenidade nos textos constitucionais, eles não têm uma efetividade, não têm uma realização prática, porque não há mecanismos de proteção dos direitos fundamentais. E, portanto, o direito de acesso à justiça é um mecanismo fundamental para garantir, no fim de contas, a efetividade dos próprios direitos fundamentais. Claro que os direitos, ao serem proclamados, ao serem desenhados num texto constitucional, têm uma força própria, têm a força da própria Constituição, e ainda por cima são direitos subjetivos, porque os cidadãos podem invocar o direito logo a partir da Constituição. O direito não é dado por nenhum contrato, nem sequer é dado pela lei, é conferido diretamente pela própria Constituição. Mas o Estado de Direito não é apenas a afirmação das leis. O Estado de Direito é também a afirmação de mecanismos processuais, adjetivos, eu diria, para a realização desses direitos. E há muitas maneiras de boicotar a efetivação dos direitos fundamentais. Isso também está muito estudado. E o boicote pode vir de vários lados, pode vir de várias instituições. E, portanto, muitas vezes os cidadãos interrogam-se porque leem uma Constituição, pensam que, lendo a Constituição, têm uma panóplia muito bonita e muito completa de direitos, mas depois veem a sua realidade e não veem os direitos em ação. Os direitos parece que ficam pendurados nas nuvens e, portanto, não têm uma efetividade. Porquê? Porque muitas vezes os poderes públicos boicotam a efetivação e a realização prática desses direitos. É preciso combater isso. E num Estado de Direito não queremos direitos aparentes, queremos direitos reais, queremos direitos efetivos. Desde logo o Poder Legislativo pode fazer esse boicote, porque muitas vezes os direitos fundamentais que estão nas Constituições não são autoexecuíveis e precisam da colaboração do legislador. E sem o legislador esses direitos não se podem aplicar. Por exemplo, uma Constituição que prevê a incriminação de práticas graves de genocídio, por exemplo, ou de pedofilia. Vamos imaginar que uma Constituição pune particularmente certas práticas consideradas mais graves. Estou a lembrar-me até da Constituição brasileira, que tem um conceito curioso de crimes hediondos. Mas as Constituições não dizem quais são esses crimes. Dizem que deve haver crimes, mas não definem os crimes e muito menos definem as penas aplicáveis. Se o legislador penal não define esse crime e não fixa uma pena, esta indicação da Constituição a respeito da existência de uma incriminação penal fica desprovida de efeito prático, porque o legislador ordinário não fez o Código Penal que devia fazer para levar à prática a ordem dada pela própria Constituição. Isto é muito mais visível nos chamados direitos económicos e sociais. O direito à saúde, o direito à habitação, o direito à segurança social, o direito à educação, porque são direitos que em grande medida dependem da intervenção ativa ou ativista do próprio Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo não legisla sobre as matérias, dando execução prática àquilo que está na Constituição, haverá certamente uma inconstitucionalidade por omissão, mas sobretudo haverá uma inércia que bloqueia o funcionamento e a realização prática desses direitos. Isto que eu estou a dizer em relação ao Poder Legislativo também posso dizer em relação ao Poder Administrativo, porque o Poder Administrativo também pode bloquear a ação dos direitos fundamentais. Muitas vezes a administração não executa as leis a que está obrigada, ou porque não faz os regulamentos administrativos de execução das leis, e às vezes certas leis dependem de regulamentos administrativos que as possam pôr em prática, ou porque toma atos administrativos ou realiza operações materiais que não ajudam a essa execução e, portanto, também pode haver mecanismos ou atitudes por parte do Poder Administrativo que levem a um bloqueio ou a uma impossibilidade de aplicação prática dos próprios direitos fundamentais. É por isso que as Constituições recentes, tomando precisamente nota desse risco, até têm cláusulas particularmente efetivas, dizendo que os direitos fundamentais se aplicam mesmo na ausência da lei.
porque para contornar esse possível risco de um boicote, de uma omissão legislativa e de uma omissão administrativa, certos direitos são entendidos como sendo direitos autoexecuíveis e, portanto, o mais possível que se possam realizar sem estarem na dependência de uma lei ordinária ou de uma ação administrativa ordinária de execução das próprias leis ou de execução direta da própria Constituição. Portanto, esse é um fenómeno conhecido, o fenómeno de se combater a inércia administrativa ou a inércia legislativa que leva a um mau resultado, que é o de não levar à prática os direitos fundamentais consagrados numa certa Constituição. E é aqui que aparece a importância do Poder Judicial, porque se o Poder Legislativo falha, se o Poder Administrativo também falha, o que é que nos pode valer? Deus sempre nos valerá, mas não sei se Deus está preocupado com estes assuntos particulares. Talvez algum esteja. Mas, pelo menos, como nós não somos deuses, temos que nos limitar à nossa ação terrena ilimitada, por natureza. O que é que nos pode valer? O Poder Judicial. E, portanto, temos que pedir ao Poder Judicial uma intervenção cuidadora e protetora dos nossos direitos fundamentais. E é por isso que, então, o direito de acesso à justiça tem sido referido hoje em muitas paragens como a grande salvação da proteção dos direitos fundamentais, sobretudo numa visão realista das coisas e da própria Constituição, passada que foi um tempo de uma certa ingenuidade constitucional em que muitos acreditavam que só pelo facto de os direitos fundamentais estarem na Constituição, eles miraculosamente se aplicavam na realidade constitucional. E isso muitas vezes não aconteceu, porque muitos países, infelizmente, viveram períodos em que as Constituições foram apenas de aparência, foram Constituições nominais ou até semânticas. Aliás, idêntico fenómeno sucedeu com o próprio direito internacional. Os direitos humanos nasceram por causa disto. Porque, reparem, nós já temos direitos fundamentais há 200 anos. Os direitos fundamentais não nasceram agora. O que é que sucedeu para que o direito internacional também passasse a reconhecer direitos humanos que, no fundo, são um simétrico dos direitos fundamentais que estão nas Constituições? Por uma razão muito simples, porque os países, durante estes 150 anos, não respeitaram esses direitos, proclamaram-nos, mas eles não tinham efetividade. E então o que é que sucedeu? A comunidade internacional entendeu que deveria ser ela própria, através de instâncias acima dos Estados, a proteger e a garantir a efetividade desses direitos. Porque os Estados não deram conta do recado. Porque nos Estados em que havia direitos fundamentais, eles não eram efetivos, eram apenas aparentes, ou eram violados clamorosamente, sem qualquer reação, porque eram Estados que não funcionavam, no fundo, de acordo com as regras do Estado de Direito, ou até eram Estados fascistas ou coletivistas comunistas que não reconheciam direitos fundamentais e que não reconheciam a separação dos poderes. E, portanto, também uma das respostas, e eu não vou falar agora sobre isso, mas uma das respostas foi precisamente o movimento da proteção internacional dos direitos humanos, que tem esta razão de ser. Forçar os Estados, através de instâncias que lhes são superiores, ao cumprimento de certos direitos. Já que os Estados não conseguem respeitar os direitos, que haja alguém, que haja instituições internacionais, com as suas fragilidades próprias, mas, pelo menos, é possível apelar a instituições internacionais que levem à proteção desses direitos. E já agora, como outra vantagem, é que os direitos humanos reconhecidos ao nível do direito internacional têm uma grande vantagem em relação aos direitos constitucionais porque são direitos universais. E isso prova a própria universalidade do género humano e, portanto, todas as pessoas têm um mínimo de direitos comuns. Não há direitos do primeiro mundo, do segundo mundo ou do terceiro mundo, não há direitos dos europeus, direitos dos africanos, direitos dos asiáticos, direitos dos americanos. Os direitos são para todos e são iguais para todos. Porque nós somos todos iguais, pertencemos todos à natureza humana, somos todos da espécie humana. E, portanto, o direito internacional trouxe essa grande vantagem. Afinal, não há africanos, não há europeus, não há americanos, não há asiáticos, há simplesmente homens e mulheres, seres humanos, que merecem
ser protegidos na sua dignidade e nos seus direitos fundamentais. Essa foi a grande conquista dos direitos humanos. Aliás, este ano é um ano muito importante porque se comemora precisamente os 70 anos da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi o primeiro documento fundador da proteção internacional dos direitos humanos, aprovado em 10 de dezembro de 1948. Portanto, é um ano também importante para a afirmação dos direitos humanos. Mas não vou falar sobre direitos humanos, poderia falar muitas horas, é um tema que eu acho que é apaixonante, mas vamos agora falar da proteção dos direitos numa ótica interna, portanto constitucional, dos Estados, e em particular em Moçambique, que é onde nós estamos, nesta linda terra. E posso dizer que em matéria de acesso à justiça as coisas estão bastante bem lendo a vossa Constituição. E chamaria a atenção para alguns artigos em que precisamente se faz referência a essa ideia de que os direitos fundamentais são protegidos não apenas pela sua tipificação no texto constitucional, portanto, para começar, os direitos têm que estar consagrados. Se temos uma lista vazia, não temos direitos. Não é o caso, felizmente. Moçambique tem um catálogo na sua Constituição de Direitos, um catálogo completo. Aliás, um catálogo que faz também apelo a normas internacionais, à Declaração Universal, à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e a diplomas internacionais e até a leis internas que possam acrescentar outros direitos para além daqueles que estão consagrados na Constituição. Portanto, o vosso catálogo é um catálogo completo e aberto a novos direitos que, entretanto, as tais novas gerações de direitos venham a proporcionar. Isso penso que é um aspecto muito relevante, mas não é só isso, porque há também uma preocupação de conferir uma proteção adjetiva, de conferir mecanismos que possam levar à proteção desses mesmos direitos. E são, como vos disse, são vários os preceitos que o fazem na vossa Constituição. Desde logo há um artigo interessante, cujos contornos não são muito claros no texto constitucional, que é o artigo 69, que eu passo a ler. O cidadão pode impugnar os atos que violam os seus direitos estabelecidos na Constituição e nas demais leis. Aqui está um bom tema para uma tese de mestrado ou doutoramento. O cidadão pode impugnar os atos que violam os seus direitos estabelecidos na Constituição e nas demais leis. Vejam a amplitude desta norma. Em primeiro lugar, até é uma norma que não se destina apenas a proteger direitos fundamentais, porque fala em direitos na Constituição e nas demais leis. Podem ser quaisquer direitos subjetivos. Não têm que ser direitos constitucionais. Podem ser direitos legais, podem ser direitos até de outra natureza. Por outro lado, o cidadão pode impugnar, portanto, impugnar que significa contestar. Ir a certos lugares, a certas instâncias, dizer que o seu direito está a ser violado e, portanto, parar, travar o ato que incorpora essa violação desse direito. Mas como este artigo está logo a anteceder o artigo 70, que fala no direito de recorrer aos tribunais, eu parto do pressuposto de que o artigo 69, fazendo aqui uma interpretação sistemática próxima, que o artigo 69 se refere sobretudo à impugnação administrativa da violação dos direitos e até talvez legislativa e política, e não tanto à impugnação judicial. Portanto, quando nós aqui lemos no artigo 69 que o cidadão pode impugnar os atos que violam os seus direitos, eu diria que estamos a pensar na impugnação que é apresentada junto de instâncias administrativas, ainda junto da administração, em recurso hierárquico, por exemplo, em reclamação, em recurso tutelar, de acordo com as várias formas previstas dos chamados recursos dentro da administração, ou recorrendo às instâncias políticas, o direito de petição, o direito de queixa ao Provedor de Justiça, etc. Embora isso também esteja especialmente consagrado noutros artigos da Constituição. Mas, portanto, a ideia de que o cidadão tem um direito de impugnação, ainda que o artigo não define exatamente o âmbito dessa impugnação, mas essencialmente aqui uma impugnação não contenciosa, isto é, todas as impugnações possíveis, mas que não surjam no âmbito do próprio Poder Judicial. Porquê?
Pela tal razão que vos referi de interpretação sistemática em relação ao artigo 70. Porque o artigo 70 diz que há um direito à impugnação que é especificamente idealizada junto dos próprios tribunais. E eu passo a ler o artigo 70 da Constituição moçambicana. O cidadão tem o direito de recorrer aos tribunais contra os atos que violem os seus direitos e interesses reconhecidos pela Constituição e pela lei. Portanto, aqui está um segundo direito de impugnar, um segundo mecanismo de impugnação, mas aqui já a Constituição moçambicana se refere em particular à instância perante quem vai ser feita essa impugnação, que é a instância judicial, são os tribunais, enquanto no artigo 69 não diz perante quem é feita essa impugnação, não se diz nada, diz só que se pode impugnar. O artigo 70 diz o mesmo, também que se pode impugnar, mas já acrescenta que se pode impugnar perante os tribunais, recorrer aos tribunais. Claro que, do ponto de vista hermenêutico, uma das regras cruciais é de que devemos interpretar os artigos de qualquer lei, e a Constituição não é nenhuma exceção, no sentido de não haver repetições desnecessárias. Assim sendo, vamos fazer uma interpretação restritiva do artigo 69, que se destina à impugnação perante qualquer instância, menos perante os tribunais. E, portanto, assim, ainda que o artigo 70 se pudesse repetir-se em relação ao artigo 69, mas para não haver repetições, entendemos que o artigo 69 se deve dirigir à impugnação não judiciária ou não jurisdicional e o artigo 70 fica reservado apenas à impugnação jurisdicional dos direitos. Claro que aqui outra questão mais complexa é saber que direitos são esses. E aqui eu teria uma atitude ampliativa. Claro que os direitos não são apenas os direitos de natureza constitucional ou direitos fundamentais, mas são todos os direitos subjetivos. É verdade que estes artigos aparecem na Constituição na parte referente aos direitos fundamentais. Então isto significa que a impugnação é só de direitos fundamentais? Não, a impugnação pode ser de qualquer direito. Mas o próprio direito de impugnar é ele um direito fundamental, aquilo que nós chamamos um direito fundamental processual, ou um direito fundamental procedimental, porque os direitos fundamentais podem ser classificados sob diferentes pontos de vista. Podem ser direitos materiais, direitos ao aproveitamento de um conteúdo, mas também podem ser direitos a participar num procedimento administrativo, ainda que não se garanta um certo resultado favorável ao titular, como também podem ser direitos de natureza processual, isto é, a garantia de que se pode pôr em marcha um processo judicial, ainda que depois não se possa, evidentemente, eu não posso o titular substituir-se ao tribunal que vai decidir contra ou a favor da sua pretensão processual. Isto, neste sentido, nós distinguimos entre os direitos fundamentais materiais, direitos fundamentais procedimentais e direitos fundamentais processuais. E, portanto, deste ponto de vista, eu diria que o artigo 69 é um direito fundamental procedimental e o artigo 70 corresponde a um direito fundamental processual. E, em qualquer dos casos, estes direitos fundamentais, procedimentais e processuais permitem a proteção de direitos materiais dos outros direitos, o direito à vida, o direito à honra, o direito à liberdade, o direito à segurança, o direito à saúde, etc. Agora vou concentrar-me, com esta música de fundo que nos vai acompanhando, agora vou concentrar-me especificamente em analisar os termos deste direito de acesso à justiça. Eu diria assim, há muitas maneiras de referir este artigo: direito de recorrer aos tribunais, direito de acesso à justiça, muita coisa se pode dizer a respeito deste direito, que é realmente uma matéria muito interessante e eu devo dizer uma matéria também apaixonante. Aliás, este artigo 70, o direito de acesso à justiça, deve ser já agora conjugado com outros direitos que também têm uma dimensão processual e adjetiva muito importante. Desde logo o direito de resistência, consagrado no artigo 80. O direito de resistência é um direito que nós temos de resistir, de não acatar uma ordem pública que seja ilegal ou inconstitucional. Isto é, claro, isto não é um apelo à desobediência geral ou à revolução,
É um apelo a que nós nos possamos defender quando mais ninguém nos puder valer. Portanto, claro que é um direito sempre de natureza subsidiária. Nós só o podemos exercer caso a autoridade policial não venha em nosso socorro para proteger o nosso direito. Portanto, é um direito com, evidentemente, uma efetividade limitada. Mas há outro direito muito importante, que é o artigo 81, o direito de ação popular, através do qual se diz que todos os cidadãos têm, pessoalmente ou através das associações de defesa dos direitos em causa, o direito de ação popular nos termos da lei. Este direito é muito importante porque coletiviza, torna relevante a posição não do indivíduo, da pessoa sozinha, mas da pessoa inserida numa certa comunidade. E nós temos muitas vezes essa experiência de sozinhos não termos coragem de ir aos tribunais, ou de não termos força, ou não temos dinheiro, ou não temos conhecimentos. E às vezes certos direitos, tendo uma dimensão coletiva, podem ser melhor defendidos e protestados quando as associações que representam os direitos coletivos ou os interesses difusos, se for o caso, podem dirigir-se diretamente a tribunais. Portanto, é também, no fundo, um direito, é uma especificação do direito de acesso à justiça, não tanto de consagrar esse direito, porque o direito já está consagrado, mas um direito de alargamento da chamada legitimidade processual ativa. E, portanto, a legitimidade processual, que é a relação da pessoa com o tribunal formulando uma pretensão processual, a legitimidade não tem que ser apenas uma legitimidade individual, da pessoa sozinha, mas pode ser uma legitimidade coletiva, uma legitimidade difusa para proteção não de direitos individuais por junto com outros direitos homogéneos, mas uma legitimidade com base para proteger um direito que não é de um só, mas é um direito que atinge como bem comunitário uma coletividade ou uma comunidade de pessoas. Isso é sobretudo relevante quando se trata de defender o património, o ambiente, a saúde pública ou realidades, ou os interesses, os direitos dos consumidores, portanto, realidades que possam ser enquadráveis nesta ideia de bens coletivos protegidos por interesses difusos. Portanto, o acesso à justiça não está só no artigo 70, mas também pode completar-se no aspecto particular da legitimidade processual, que não é só individual, mas é também coletiva, ou difusa, através do artigo 81, com o direito de ação popular. Claro que aqui é um problema que se pode colocar, eu sei que esse assunto tem sido aqui discutido, saber depois como é que a lei ordinária veio a organizar esta legitimidade processual difusa ou popular. E é importante que essa lei seja protetora e ampliadora dessas possibilidades. Mas voltando ao artigo 70, do direito de recorrer aos tribunais, há vários aspectos que este direito suscita, e esta é a segunda parte da minha intervenção, especificamente dirigida à matéria do direito de acesso à justiça. O que é que se pode dizer? A primeira coisa é óbvia, mas sendo óbvia é sempre bom recordar. Se há um direito de acesso à justiça, em Estado de Direito não há imunidades do poder. Não há qualquer zona do poder político, não há qualquer ato que deixe de ser fiscalizável. Se há Estado de Direito, os tribunais têm sempre a possibilidade de verificar a juridicidade, a legalidade de todos os atos do poder político, legislativo, administrativo e até próprio judicial. Portanto, não há imunidades do poder. Não há atos que fujam, que consigam escapulir-se ao controlo dos próprios tribunais. Claro que nem todos os atos ilegais ou inconstitucionais podem objetivamente violar os direitos subjetivos e os direitos fundamentais, mas, na verdade, este artigo também significa que, em termos gerais, haja uma proibição de imunidades do poder político. O poder político não pode ter zonas em que o Poder Judicial não possa intervir. O Poder Judicial tem que chegar a todos os lugares lá, mesmo os lugares mais recônditos, onde aparentemente o Poder Judicial não poderia intervir. Claro que isto suscita a seguinte questão. Então, mas se assim é, não pode haver aqui o risco de haver
a politização da justiça se meter nos assuntos da política e, portanto, com isso, até pôr em causa a própria separação dos poderes? Não, porque há zonas em que, o poder legislativo ou o poder administrativo tem uma intervenção vinculada e há zonas em que a intervenção é uma intervenção discricionária. E, evidentemente, que os tribunais não se vão substituir ao juízo político ou ao juízo legislativo. Apenas vão intervir naquilo que é vinculado e naquilo que podem controlar no âmbito da legalidade. Mas os tribunais não vão fazer a fiscalização do mérito, seja ele político, seja ele legislativo, seja ele administrativo, das decisões que sejam tomadas. Porque todos os atos são fiscalizáveis, mas se forem atos essencialmente discricionários, quer sejam atos legislativos na parte que é discricionária, quer sejam atos administrativos na parte que é discricionária, não estamos com isto, evidentemente, a dizer que os tribunais se vão substituir à discricionariedade política, legislativa ou administrativa, porque se isso acontecesse, evidentemente que deixaria de haver separação dos poderes. Os tribunais podem controlar esses atos, mas na parte em que esses atos têm uma dimensão vinculada, e há sempre uma dimensão vinculada, a competência para os emitir, a finalidade de interesse público que eles devem prosseguir, o procedimento que deve ser prévio à sua emissão. Portanto, qualquer ato, por mais livre que ele seja e por mais discricionário que ele seja, é sempre um ato que pode ser objeto de fiscalização por parte do próprio Poder Judicial. Portanto, esta é a primeira dimensão que eu gostaria aqui de referir. Depois, há um outro aspecto também, um aspecto muito importante, que não está aqui dito, que é o seguinte: quando nós aqui vemos que há o direito de recorrer aos tribunais, isto significa que os cidadãos têm sempre mecanismos processuais de acesso aos tribunais. Não se pode dizer que, havendo direitos subjetivos, que não há meios processuais adequados. Isso não é possível. Portanto, há um princípio geral que, no fundo, se deve decorrer deste artigo 70, segundo o qual, se há um direito subjetivo, e, sobretudo, se há um direito subjetivo que está a ser violado, tem sempre de haver um mecanismo processual que permita o acesso a esse tribunal para travar a violação do direito subjetivo. Mesmo que não haja um mecanismo processual específico, tem sempre de haver um mecanismo processual que permita o acesso do cidadão ao tribunal, a fim de o tribunal travar e reparar a própria violação que esteja a ser cometida contra esse direito fundamental. Aliás, isto faz-me recordar sempre um dos artigos iniciais do Código de Processo Civil, que precisamente diz que a cada direito corresponde uma ação. Ora, isto é um princípio fundamental. Eu sei que, sobretudo ao nível do contencioso público, do direito público, sobretudo do contencioso administrativo, nem sempre é assim, porque são legislações processuais que muitas vezes funcionam com base na restrição do acesso aos tribunais de natureza administrativa, mas a jurisdição, eu diria, comum, será sempre uma jurisdição residual, não apenas porque tem de haver sempre um tribunal que resolva um litígio. Não se pode dizer que esta causa não encaixa em nenhuma competência de nenhum tribunal e, portanto, não há nenhum tribunal que possa julgar. Não, há sempre uma jurisdição residual, que normalmente é a jurisdição comum, os chamados tribunais judiciais. Se não houver outro tribunal que possa, a título específico, resolver o caso, mas também isso sucede do ponto de vista dos meios processuais. E, portanto, se não houver um meio processual específico para poder fazer a defesa do direito que esteja a ser violado, temos sempre que chegar lá através de uma ação judicial atípica ou genérica
através da cláusula geral que consta do Código de Processo Civil, através da qual a um direito corresponde uma ação, que é um princípio geral de direito que se traduz precisamente na realização prática do acesso à justiça. Porque se assim não fosse, seria fácil ao legislador não conferir os meios processuais para bloquear o acesso do cidadão à justiça para que não pudesse defender os seus direitos. Isso não pode ser. Portanto, se ele tem um direito, tem de ter um meio para defender o direito. E, portanto, se há um direito substantivo, também tem de haver um mecanismo processual, um direito processual adjetivo para visar a própria proteção do direito. Portanto, esta é outra ideia muito importante, a ideia segundo a qual não há aqui, do ponto de vista legislativo, uma taxatividade nos meios processuais. Porque se o poder legislativo for restritivo nos meios processuais que confere ao cidadão, no sentido de lhe cortar as pernas para que não possa defender certos direitos, ele tem sempre a possibilidade de invocar um princípio geral de ações judiciais atípicas, fora de uma qualquer enumeração taxativa, que tenha uma função e seja ordenada à proteção do seu próprio direito. Portanto, este é um segundo aspecto que eu gostaria aqui de referir e que é muito importante porque julgo que no vosso Código de Processo Civil, como no português e em geral, nos artigos iniciais há este princípio geral do direito processual. A cada direito corresponde uma ação, mesmo que essa ação não esteja explícita, mesmo que essa ação corresponda a uma ação de outro ramo do direito, porque o Código de Processo Civil essencialmente lida com o processo civil, mas o direito processual civil ou o Código de Processo Civil é muito mais do que uma lei processual civil. No fundo é uma lei de teoria geral do processo, tanto processo civil como penal, tanto processo privado como processo público e, portanto, os seus princípios aplicam-se em qualquer ramo do direito, seja ele de direito privado, seja ele de direito público. Depois uma terceira questão que eu gostaria aqui de referir é a questão do acesso à justiça do ponto de vista territorial, que aqui também não está explícita, mas deduz-se que ela seja necessária. Porque num país como Moçambique, que tem 2.500 km de costa, não estamos a pensar que há acesso à justiça se houver um único tribunal na capital do país. E vamos imaginar que não havia tribunais no resto do país. Acham que o cidadão teria acesso à justiça se tivesse de deslocar 2.500 km para colocar uma ação? Quem vive em Pemba tem que vir a Maputo para colocar uma ação? Isso seria acesso à justiça? Não, isso seria denegação de justiça. Isso seria a violação prática de um direito de acesso à justiça. Aliás, este assunto, até devo dizer, que se colocou muito em Portugal nos últimos anos, porque em Portugal houve um novo mapa judiciário, no qual se reduziram as categorias e se reduziu o número de tribunais e, na primeira instância, os tribunais passaram a ser os tribunais distritais. As comarcas passaram a ser distritais, deixaram de ser municipais, ou deixaram de ser agrupamentos de municípios. Já não eram bem municipais, eram agrupamentos de municípios. Portugal tem 308 municípios, tem 18 distritos. Mas agora os tribunais passaram a ser, de primeira instância, distritais, deixaram de ser municipais. E para muitas pessoas isto significou o maior distanciamento da justiça, porque há distritos muito grandes. O maior distrito de Portugal é o distrito de Beja, o Baixo Alentejo, é um território gigantesco em relação ao tamanho de Portugal que conhecem, que é bem menor em relação a Moçambique. Mas mesmo assim, esta concentração dos tribunais de primeira instância nas capitais de distrito, embora com algumas exceções, provocou uma larga discussão sobre se essa lei do novo mapa judiciário não estaria a violar um direito homólogo que nós temos em Portugal, no artigo 20, que é o direito de acesso à justiça, precisamente tornando a justiça mais longínqua do cidadão. E, portanto, tem-se entendido que o acesso à justiça também significa a obrigação de o Estado ter tribunais de proximidade, tribunais próximos das populações. Não tem que ser um tribunal em cada esquina, isso também não seria eficiente do ponto de vista económico, mas tem de ser um tribunal numa proximidade adequada em relação, claro, aos meios económicos do país, ao número de juízes que possa produzir, mas a tendência tem que ser sempre numa maior proximidade, não no sentido de uma maior distância do cidadão em relação ao tribunal. Portanto, o direito de acesso à justiça também tem esta dimensão territorial e, portanto, a justiça
implica que o acesso seja possível através de ações, que seja possível contestando todos os atos, que não haja atos que escapem a esta contestação do cidadão, mas mais do que isso, também significa que a Justiça confere um pleno direito de acesso se ela for próxima, se ela não for disparatadamente distante do cidadão que vive em certo lugar e que tem litígios e que pretende que o Tribunal intervenha para resolver esses mesmos litígios. Este artigo também me suscita uma quarta perspectiva, uma quarta dimensão, que também não está aqui explícita, e que é muito importante, que é porventura a mais evidente. Aliás, é aquela que em Portugal também se tem referido bastante, que é o dinheiro que custa o acesso à justiça. O acesso à justiça é caro, mas o cidadão não pode ser impedido de ter acesso à justiça por ser pobre, por não ter dinheiro. Porque isso significaria então que os direitos fundamentais seriam para ricos. Ora, quando nós lemos uma Constituição, os direitos fundamentais não são para ricos. Os direitos fundamentais são para todos, pobres e ricos, homens e mulheres, novos e velhos, não interessa, não há discriminação. Portanto, se o acesso à justiça só fosse para ricos ou quem tivesse dinheiro, então isso significaria uma grave perversão na igualdade, na atribuição desse direito de acesso à justiça. E até porque muitas vezes quem tem mais dinheiro é quem se defende melhor perante a justiça. E então em que termos é que se traduz esta necessidade de o acesso à justiça ser comportável do ponto de vista económico e não haver denegação do acesso à justiça por razões económicas? Essencialmente há dois aspectos. Por um lado, aquilo que se paga por uso da justiça. A justiça é um serviço público, com certeza. A justiça custa dinheiro ao Estado, o Estado tem que construir tribunais, edifícios, o Estado tem que contratar juízes, procuradores, tem que ter meios informáticos. Com certeza que a justiça é um custo importante e uma despesa importante do Estado e é inescapável que possa ter essa despesa. Mas o Estado não pode cobrar o acesso à justiça pelo seu custo, porque isso significaria que para muitos cidadãos a justiça seria incomportável, seria caríssima, seria inacessível. Normalmente o Estado cobra custas judiciais, que é um imposto, quando se utiliza e quando o cidadão tem acesso à justiça propondo ações judiciais, tem que pagar um certo valor. Mas esse valor tem que ser um valor comportável e, sobretudo, tem que ser um valor baixo ou inexistente para as pessoas que tenham menores condições económicas ou que sejam mais pobres. Portanto, tem de haver aqui um apoio judiciário no sentido das pessoas mais pobres serem dispensadas do pagamento das custas. Por outro lado, os cidadãos que têm acesso à justiça não o fazem sozinhos, porque, na esmagadora maioria dos casos, os cidadãos não têm conhecimentos jurídicos para elaborar uma petição inicial. Ou seja, têm que recorrer aos advogados. Os advogados que são um elemento muito importante no funcionamento da justiça. Sem advogados não há justiça. E, portanto, os advogados também têm que dar o seu contributo, a sua colaboração e devem ser, evidentemente, escolhidos livremente pelos seus constituintes, pelos seus clientes, que têm o direito de escolher o advogado da sua confiança, em quem confiem, do ponto de vista ético e do ponto de vista técnico, mas as pessoas mais pobres, essas não têm dinheiro para pagar um advogado, na maior parte dos casos. Pode haver advogados que façam certos trabalhos gratuitamente, com certeza, mas essas pessoas não têm dinheiro para pagar um advogado. Então, nesse caso, deve ser o Estado, através da Ordem dos Advogados, a pagar a despesa que um advogado, chamado advogado oficioso, que vai ser indicado pela Ordem dos Advogados para as pessoas que não tenham a possibilidade de custear diretamente a despesa com o advogado que queiram contratar diretamente. E, portanto, também o direito de acesso à justiça significa que o Estado tem um dever de pagar, custear a intervenção de um advogado oficioso nas causas em que os cidadãos, por insuficiência dos meios económicos, não possam pagar diretamente a um advogado e, portanto, façam um pedido à Ordem dos Advogados ou ao Estado para que lhes seja
indicado um advogado que possa defender, a quem não vão pagar, mas o advogado, como não vai trabalhar de graça, como é evidente e é justo, será pago através do Estado. Em alguns países, como é o caso, por exemplo, do Brasil, e em Angola julgo que se está a pensar nisso, embora isso seja sempre mais complicado, há sistemas de advogados públicos, advogados oficiosos, defensores públicos, isto é, advogados que são contratados pelo Estado para defender os cidadãos. São advogados que são funcionários do Estado e, portanto, o cidadão tem dois caminhos. Ou recorre a um advogado privado e paga o que for justo, o que for pedido, ou, se não tiver dinheiro, vai recorrer a um advogado, mas o advogado já é funcionário do Estado e é esse advogado que vai patrocinar o seu processo em tribunal. Aqui em Moçambique não há esse sistema, porque é um sistema que complicaria muito o funcionalismo público, o advogado se transformaria num funcionário e é um sistema sempre mal visto pelos advogados ou pelos advogados, porque significaria sempre a diminuição, segundo essa ótica, da independência dos advogados, que devem exercer a sua profissão preferencialmente em regime de independência como profissionais liberais. E, portanto, a contratação de serviços de advocacia por parte do Estado significaria que se colocaria em causa essa independência radical que informaria na sua essência a própria profissão de advogado. Mas, portanto, essa é uma dimensão importante. Em Moçambique há esse mecanismo através do Instituto do Patrocínio Judiciário. Portanto, há a possibilidade de quem não tem meios económicos pedir ajuda ao Estado para que faça essa ajuda, essa indicação de um advogado que seja escolhido. Portanto, não é o vosso modelo, também não é em Portugal, mas, como vos disse, no Brasil, em Timor-Leste também julgo que assim será. Em Angola estás a pensar nisso, a ideia de haver advogados defensores dos cidadãos contratados pelo Estado, mas não confundir com os advogados públicos, porque no Brasil há uma outra realidade, são os chamados advogados públicos, advocacia pública, que é outra coisa, são advogados não de cidadãos privados, mas de instituições públicas. Portanto, lá, como é um país realmente gigantesco, até fazem a divisão da advocacia contratada pelo Estado, no sentido de uma parte defende os interesses públicos, os interesses das entidades públicas, e a outra parte, os defensores, defende os interesses dos cidadãos, não das instituições públicas, que é outro setor, outro ramo também importante. Portanto, esta é uma outra dimensão, uma quarta dimensão que eu gostaria de referir, a questão do acesso à justiça que possa efetivar sem dependência da condição económica e sem nenhuma discriminação do ponto de vista dos meios económicos de cada um. E, portanto, os ricos também têm acesso à justiça, como têm os ricos e os pobres também têm acesso à justiça, como os ricos têm acesso à justiça mais facilmente, naturalmente. Uma quinta dimensão, talvez para terminar, depois podemos passar a uma fase, se entenderem, de perguntas. Depois ainda acabarei com uma referência ao Poder Judicial. Mas uma quinta dimensão, que já foi referida aqui pelo colega moderador, que não tem moderado nada, tem estado aqui no seu silêncio profundo, tem a ver com a rapidez da justiça. Este é outro problema. Nós em Portugal temos tido este problema. Curiosamente, a nossa Constituição, no artigo 20, até foi revista porque não o tinha nas versões iniciais, numa das revisões constitucionais, julgo que de 97, o artigo 20 foi modificado no sentido de incorporar um direito de acesso à justiça, mas a uma justiça célere, rápida. Portanto, já não é só o facto de eu poder aceder por não ter dinheiro, por ser pobre, mas o facto de eu poder aceder e que a justiça me seja dada em tempo rápido, não depois de eu morrer, ou não daqui a 200 anos. Isso não é justiça nenhuma. Portanto, que a justiça seja célere, seja rápida. Aliás, Portugal até neste aspecto foi, durante muito tempo, condenado várias vezes pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
que é um organismo que pertence ao Conselho da Europa, é uma organização importante ao nível europeu, que não confundir com a União Europeia, que é outra realidade, aliás, que antecedeu em vários anos a própria União Europeia, mas o Conselho da Europa, através de uma convenção muito importante, que é a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, teve sempre desde o princípio, 1950, o direito de acesso à justiça, mas dizendo que o acesso à justiça se faz segundo um due process of law, mas também que a justiça é célere. Portanto, desde o início que se concebeu o direito de acesso à justiça no sentido de aceder, mas ter uma resposta célere. Ora, Portugal foi muitas vezes condenado por não ter sido célere na resolução de vários processos judiciais. Os primeiros casos eram casos caricatos, um deles, julgo que foi o primeiro caso em que Portugal foi condenado, um simples acidente de viação rodoviário demorou 20 anos a ser resolvido. E claro, foi condenado porque 20 anos para resolver um acidente rodoviário, uma responsabilidade rodoviária, é absurdo. 2, 3, 5 anos, ainda vá que não vá. Agora, 20 anos, uma coisa fácil, simples, é inadmissível. Mas depois desse processo, vários outros casos foram levados ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e Portugal foi condenado por não ter sido célere realmente na resolução de certos litígios. As coisas têm vindo a mudar, tem havido várias reformas, na verdade, várias reformas processuais importantes, diminuindo a multiplicação dos recursos. Há vários períodos, as coisas julgo que neste momento estão a melhorar bastante, ainda que haja uma parte que esteja realmente muito má, que é a falta de celeridade na justiça tributária, é hoje o grande cancro da justiça portuguesa, é a justiça tributária. Os processos tributários demoram mais de 10 anos, em média, a serem resolvidos, o que é absurdo, mas nos outros casos a justiça criminal é bastante rápida, a justiça civil razoavelmente rápida. Portanto, as coisas têm vindo realmente a melhorar. Portanto, este também é um desafio que se coloca aqui em Moçambique, de termos uma intervenção da Justiça que seja rápida, que evite os expedientes dilatórios, porque a verdade é essa, e contra mim falo, ou contra os advogados falo, às vezes os advogados abusam no recurso a mecanismos dilatórios quando estão interessados em que a Justiça não seja célere. Normalmente o réu não quer que a Justiça aconteça, porque correndo o risco de ser condenado, enquanto que o autor quer que a justiça seja rápida e, portanto, não quer que haja expedientes, mas haverá igualdade entre as partes, mas a justiça tem que ser célere e, portanto, é preciso evitar expedientes manifestamente dilatórios, maningâncias processuais, o que implica, às vezes, uma avaliação sobre o funcionamento do sistema. Às vezes, os sistemas e as leis processuais têm que ser modernizadas, no sentido de se simplificarem, e aqui faço apelo também ao recurso aos tribunais arbitrais, que tem sido hoje um instrumento muito importante de aceleração da própria justiça, de se conseguir uma justiça mais especializada, porque os árbitros indicados são especialistas naqueles assuntos e, portanto, só são árbitros para aqueles assuntos, embora às vezes seja uma justiça cara, mas é uma justiça mais rápida e é uma justiça mais especializada. Eu tenho feito parte de alguns tribunais arbitrais, também internacionais, envolvendo até Moçambique, e penso que é um caminho importante de futuro a existência dos tribunais arbitrais, que não têm que substituir os tribunais do Estado. Os tribunais do Estado têm o seu lugar, que é um lugar central, mas em certas áreas, no direito privado, até no direito administrativo e no direito fiscal, é legítimo hoje recorrer-se à arbitragem. Cada vez mais isso sucede. Uma área em que está vedada a arbitragem é o direito penal, como é evidente. Essa parte não pode ter arbitragem. Agora, todas as outras, e já agora também a Justiça Constitucional, todas as outras têm sido favoráveis a processos arbitrais que podem, em alguns casos, ajudar a resolver os problemas dos atrasos da Justiça, que é sempre realmente a grande crítica que nós costumamos fazer, nós, os cidadãos, aqui de Moçambique, mas também de Portugal ou de todo o mundo, em relação ao funcionamento da Justiça. E, portanto, este direito de acesso à Justiça, embora não tendo aqui o adjetivo da Justiça ser célere, não é o direito de ser célere, o direito é logo exercido. É direito de ser célere no sentido, ou da Justiça no sentido de ela responder rapidamente, e não se meterem os processos na gaveta para serem resolvidos,
se é que os são, ao fim de 10, 20 ou 30 anos. Isso é que é inadmissível e isso é uma coisa muito grave, porque o Estado declina uma das suas principais tarefas, que é precisamente fornecer aos cidadãos um bem precioso, que é o bem da justiça, como é o bem da segurança, ou o bem da saúde ou da educação, mas a justiça é um bem fundamental. E, portanto, isto é a perspectiva do direito de acesso à justiça do lado dos cidadãos. Agora, a vossa Constituição também tem, depois, na parte da organização do poder político, tem vários títulos respeitantes a instituições da justiça, o título 9º referente aos tribunais e ao Estatuto dos Juízes, também tem o título 10º sobre o Ministério Público, o título 11 sobre o Conselho Constitucional e, portanto, assim estabelece o desenho da vossa justiça, agora da perspectiva da organização judiciária. Há várias categorias de tribunais, as chamadas ordens, há várias ordens judiciárias, há a Ordem Judiciária Constitucional, que é uma só, o Conselho Constitucional, há a Ordem Judiciária Administrativa, também é um único tribunal, não se chama Supremo, mas tem a categoria de um Supremo Tribunal, que é o Tribunal Administrativo. Também há tribunais militares, que é uma outra ordem judiciária própria, portanto com competências próprias, e depois há tribunais judiciais, tribunais comuns, além de poder haver ainda depois duas outras realidades autónomas destas ordens judiciárias, de natureza diferente. Uma delas eu já referi, os tribunais arbitrais, que são tribunais que têm um poder delegado do Estado, mas são tribunais privados, ou não estaduais neste sentido, e também os chamados tribunais comunitários. Aliás, tem até uma interessante legislação sobre tribunais comunitários para resolver pequenas causas de primeira instância, embora depois havendo recurso para os tribunais estaduais. Mas julgo que a efetividade desses tribunais não é grande. Depois, ao lado dos tribunais, claro, os tribunais têm juízes, mas ao lado dos tribunais é necessário haver procuradores do Ministério Público, que têm uma função própria. O Ministério Público não integra o Poder Judicial, tem poderes que se relacionam com a atividade da Justiça, mas o Ministério Público não é o Poder Judicial, mas intervém, tem o monopólio da ação penal e intervém na proteção dos desvalidos e também na defesa dos interesses do Estado. E também, evidentemente, não podia deixar de referir os próprios advogados, que têm um papel muito importante no acesso à justiça, não só porque eles são os especialistas que permitem que o cidadão possa ter acesso à justiça, eles fazem a mediação entre o interesse do cidadão e a presença numa instância judicial, porque sabem interpretar as preocupações do cidadão e sabem escrever peças processuais e defender os seus interesses. Mas, além do mais, os advogados também são muito importantes porque lutam por um Estado de Direito e lutam pela defesa dos direitos fundamentais. E, portanto, é bom que os advogados sejam sempre uma voz ativa na defesa dos direitos dos cidadãos e pugnando sempre por uma melhor justiça. Às vezes os advogados não são bem compreendidos, porque às vezes os cidadãos acham que os advogados estão sempre a aborrecer as instituições, estão sempre a reclamar, estão sempre a dizer mal de tudo, mas não nos levem mal. Eu já agora falo também como advogado português e até neste momento como presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados Portugueses. Não nos levem mal, porque esta também é a nossa função, a função de sermos ativos, sermos contestatários, de pugnarmos por uma melhor justiça e por um exercício efetivo dos direitos dos cidadãos. O advogado não é apenas um técnico que tem conhecimentos jurídicos especializados e elabora peças processuais, ou não é apenas um julgador, alguém que sabe as manhas e as artimanhas de uma ação judicial, de como é que se interroga uma testemunha da pior maneira para ela responder pior para defender os interesses do seu cliente, ou para responder melhor para defender os interesses do seu cliente. Um advogado é muito mais do que isso, se é que isso é ser advogado. Um advogado é um cidadão ativo, pleno,
que deve em cada momento também pugnar pela justiça e pelos direitos fundamentais de certa comunidade política. E, portanto, também nestas palavras deixo aqui a minha homenagem à Ordem dos Advogados de Moçambique, ao atual bastonário e também já agora ao bastonário que mantém o título, não é o atual bastonário, o Dr. Gilberto Correia, que é precisamente aqui da Beira e que também foi um importante bastonário dos Advogados de Moçambique, um ativo bastonário que muitas vezes interveio pugnando e defendendo os direitos não só dos advogados moçambicanos, mas sobretudo dos cidadãos, reclamando melhorias e reformas no âmbito da justiça e julgo que o país lhe deve esse contributo. Portanto, fica aqui também na Beira, na terra dele, esta minha pequena homenagem e cumprimento ao Dr. Gilberto Correia. Não me está aqui a ouvir, mas fica feita esta referência. Para terminar, gostaria só de vos deixar também aqui à biblioteca do Luís Tac o tal livro que referi ontem na oração de sapiência da abertura do ano letivo, que é até este momento o meu mais recente livro, espero que não seja o último, que é precisamente sobre o direito constitucional de Moçambique. E é um livro em que também trato das questões dos direitos fundamentais, enfim, não com este pormenor que eu fiz em relação ao artigo 69 e ao artigo 70, e também vejo o assunto da justiça, que estão aqui explicados as várias ordens judiciárias que têm em Moçambique e as funções do Ministério Público e o Estatuto dos Juízes. Mas, portanto, numa visão ainda, claro, a partir da Constituição, uma visão meramente constitucional. Mas hoje, e agradeço essa oportunidade, tive a ocasião de refletir autonomamente, porque isto não está propriamente neste livro, sobre dimensões interpretativas novas do artigo 70 e que não estão lá escritas. Mas este é que é o exercício da ciência jurídica. Isto é que é o exercício da interpretação jurídica. O que é que faz um jurista? Ou o que é que faz um cientista do direito? É ver aquilo que não está lá. E aquilo que eu hoje vos trouxe foi a minha tentativa, a minha proposta de ler um artigo 70 muito mais gordo do que aquele que lá está. Porque o artigo 70 é muito magrinho na letra. Mas ele é mais gordinho do que lá está. Tem outras coisas que não estão escritas, mas que podem ser exigíveis e que estão lá mesmo, mas que estão implícitas, não estão explícitas, não estão escritas, mas elas existem. Que é o facto do acesso à justiça significar que todos os atos devem ser submetidos a um controle judicial, que qualquer cidadão tem acesso a esse controle, mesmo que não haja um meio processual específico e apropriado, haverá sempre um meio processual atípico para o defender. A justiça deve chegar a todos os lugares. A justiça deve ser igual para todos, não deve haver discriminação em função das razões económicas. A justiça deve ser célere, porque se for lenta, significa uma fraca justiça, se é que significa ser justiça. Portanto, estas as minhas reflexões e um grande gosto de aqui estar de novo. E espero que, a partir deste tema, que foi um dos múltiplos temas que me foram sugeridos, possa haver interesse da vossa parte de elaborarem trabalhos, teses de mestrado, quiçá doutoramento, em relação a este assunto, que é um assunto que sei que é muito importante para Moçambique. Há um grande fervor em torno do funcionamento da justiça, em vários aspectos. Claro que há um fervor mais político, sobre isso eu não vou pronunciar, mas há sobretudo um fervor judiciário e doutrinário no sentido de procurarmos encontrar uma justiça mais efetiva, uma justiça real, que chegue a todos os cidadãos, uma justiça de qualidade e uma justiça em relação à qual todos os cidadãos possam aceder. Isso está na Constituição, não está muito explícito, mas está implícito, mas está lá, a verdade é essa, pelo menos com os meus óculos eu consigo ver essas dimensões e assim espero que na verdade isso possa acontecer, porque uma justiça forte e uma justiça para todos é um sinal de amadurecimento do Estado de Direito e felizmente que Moçambique é um Estado de Direito. Muito obrigado pela vossa atenção e muitas felicidades.